Capítulo 4. O mundo material é feito. O mundo material é feito de coisas puras e impuras. Vivendo neste mundo, o homem deve primeiro dessedentar-se de coisas impuras e em seguida de coisas puras, se quiser tornar-se feliz. E convence-te de que é preferível dessedentar-se primeiro das coisas impuras e depois das coisas puras, e não o contrário. É uma ilusão pensar que algo verdadeiramente puro possa ser encontrado no mundo da matéria grosseira. Mesmo que acreditemos ter encontrado algo aparentemente puro, isso não será puro de verdade, pois nenhuma pureza real pode existir no que não é eterno. O mundo material é a impureza das impurezas e está cheio de extraordinária algazarra. Considera o fato de que eu te coloco aqui diante de um símbolo. Se desejas o puro, o imaculado, o não misturado, a pureza da alma, busca-o em outro lugar, e não no mundo das coisas que vêm e vão. É preciso procurar o não misturado, o puro e o imaculado, a pureza da alma, no lugar que é dela. Se procurares em outra parte, não a encontrarás. E se não encontrares o que procuras e não alcançares o que ambicionas, então serás atormentada pela aflição e pela dor dos desejos insaciados. Ficarás doente e morrerás. E não terás experimentado a alegria do verdadeiro pensamento e da vida eterna. O navio no qual nasceste, ó alma, e que flutua sobre o mar da vida terrestre, é feito de água transformada em gelo. Foi o destino que aí te colocou. Todavia, o sol logo nascerá e derreterá o gelo. O gelo se tornará água, e tu te encontrarás abandonada sobre ela. E aí não poderás manter-te. Por isso é preciso que procures alguma coisa que possa sustentar-te. E não há nada que possa fazê-lo, a não ser a tua capacidade de nadar na direção certa, até a terra firme. Numa água clara e pura se pode ver tudo, mas se lama e detritos aí se misturam, a vista fica turva e não se pode perceber o que está encoberto nessa água. Ocorre o mesmo com a luz solar. Quando o sol ilumina as coisas, podemos ver como elas são realmente, mas quando o sol é obscurecido pelo nevoeiro, a fumaça e a poeira, o olho é incapaz de perceber as coisas. O mesmo acontece quando a clara e fina luz do espírito é misturada com as coisas grosseiras, densas e obscuras. Produz-se uma perturbação e a alma fica impedida de ver as formas e as manifestações puras que estão ligadas ao espírito. Assim, a alma não tem mais possibilidade de formar para si uma imagem da realidade do mundo espiritual, nem de compreender o que é necessário para manter a justa direção e percorrer o caminho da bem-aventurança. O homem não demonstra nenhuma repugnância pela casa onde mora, se ao mesmo tempo em que renuncia a arrumá-la e a mobiliá-la, permanece nela sem sentir aversão. Ele demonstra maior aversão quando quer abandoná-la e se prepara para morar em outro lugar. Assim também, ó alma, não há nenhum definhar no mundo das coisas materiais se o homem afasta de si as alegrias e os desejos que fazem parte dele. E, no entanto, permanece neste mundo. O verdadeiro definhar, ó alma, é um ardente desejo por abandonar o mundo das coisas materiais e dele ficar livre. Livre da inimizade, da contradição, da desarmonia e das trevas. Por isso, ó alma, vive com a morte e não te deixes atormentar pela perspectiva da morte, pois o medo da morte destrói o teu ser. Se considerares a morte como uma porta, tu adquirirás a bem-aventurança. Tu sabes, ó alma, que é pela morte que herdas a vida de outro domínio. Lá habitarás, não na miséria, mas na opulência, não na necessidade, mas na satisfação, não no temor, mas em paz, não no trabalho, mas no repouso, não nas tristezas,
mas na alegria, não na doença, mas na saúde, não nas trevas, mas na luz. Por essa razão, não te aflijas, ó alma, por ter de abandonar os despojos do mal e as tuas visões enganosas, a fim de te cobrires de uma vestimenta superior e eterna. Não te aflijas, ó alma, por ter de adquirir o entendimento e a experiência em tudo isso. A verdade de tudo isso reúne a simplicidade e a unidade próprias à tua essência, de modo que possas ver face a face. Tu procuras, ó alma, amigos e pais, segundo o Espírito, neste mundo do vir a ser e do declínio? Isso que procuras só pode ser encontrado no reino do Espírito, pois esse reino é de natureza simples, porque é puro e sem mácula. Se tu aspiras a isso, retorna então para esse reino, a fim de obteres o que te é necessário e de não procurares no mundo do vir a ser e do declínio o que nele não pode ser encontrado. Os habitantes deste mundo são cativos e escravos. Como podemos esperar amizade de um cativo e fidelidade de um escravo? Compenetra-te bem disso e conduze tua vida de acordo. É difícil, ó alma, ser obrigado a separar-se de amigos, mas é ainda mais difícil estar ligado à amizade de alguém que certamente abandonará seu amigo. Os habitantes deste mundo sofrem males e infligem males uns aos outros. Eles conduzem-se reciprocamente por falsos caminhos e, desse modo, conduzem outros por descaminhos. Quando uma alma, por exemplo, entra nesse domínio de inquietude e de aflição, é acolhida com alegria e prazer, e quando abandona este mundo, sua partida é acompanhada de lamentações e lágrimas. É bom ver aí quão loucos são os homens, o quanto eles são contrários à verdade e à justiça. Sabe, ó alma, que há 4 estados mortais que levam a alma à perdição? Em primeiro lugar, a ignorância. Em segundo, a inquietude. Em terceiro, a insatisfação. E em quarto, o medo. Miserável é a alma que é atormentada por esses 4 estados. Se puderes, ó alma, suportar com o mesmo humor a constância e a amargura da morte, então não somente estarás livre do medo, mas também da insatisfação. Sê, pois, de humor constante, de modo que a inquietude não se junte à insatisfação e ao temor em razão do teu vaguear em país estrangeiro. Não é esplêndido morrer na constância? Não é humilhante morrer como um vencido, oprimido e abatido? Morrer, ó alma, é de curta duração e passa logo. Mas as humilhações e os ultrajes, a decadência em cativeiro, estes permanecem. Não sejas, pois, rebelde diante da morte. Dize adeus ao mundo material, mas guarda-te do cativeiro. Pois morrer é viver, mas o cativeiro é a morte da alma. Os homens mantêm-se sobre 3 degraus. O degrau inferior é o do homem que sabe, mas não age e se assemelha a um homem corajoso desarmado. Entretanto, como um homem desarmado pode enfrentar o inimigo no combate? O segundo degrau é o do homem que age, mas não sabe. Mas assim como é mais fácil a um homem corajoso obter armas do que ao covarde adquirir coragem, assim também quem age sem conhecimento é melhor do que o que sabe, mas não age. O terceiro degrau é o mais elevado, e é o do homem que sabe e age, o do homem corajoso e armado. A lua brilha enquanto é banhada pelo sol, mas quando, um dia, a sombra da terra se coloca entre a lua e o sol, a lua perde seu brilho e fica obscurecida. Assim também a alma resplandece e brilha enquanto é iluminada pelo Espírito. Mas quando as atividades do vir a ser e do declínio se interpõem entre a alma e o Espírito, a alma perde seu brilho e torna-se obscurecida. A lua não poderá escapar da obscuridade enquanto a terra permanecer em seu lugar no universo.
E a alma permanecerá na obscuridade e no perigo, enquanto permanecer agarrada à matéria desta natureza. O resultado é que a alma não alcançará o repouso se não desapegar-se o mais rápido possível deste mundo.